Fala, rapaziadinha, tranquilo? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise um pouco mais por cima mesmo de cada um dos grupos da Copa. E o que eu achei de cada um, quem deve passar, quem tem um trabalho promissor para poder avançar de fase ou não, enfim. Então, eu vou estar deixando aqui nos próximos 5 segundos o chaveamento da Copa, na tela inteira. Então, eu vou estar deixando aqui na tela inteira uma imagem pelos próximos 5 segundos de todos os grupos da Copa. Gostaria de falar aqui primeiro do grupo A, que é encabeçado pelo anfitrião, Catar, obviamente, como foi em todas as outras Copas, encabeçado pelo anfitrião. E podia ser imaginado anteriormente que esse grupo, justamente por ter o Catar como cabeça de chave, podia não ser muito interessante, uma vez que se viessem seleções do pote 2, 3 e 4 não muito relevantes, seria possivelmente, na verdade provavelmente, o pior grupo em nível técnico da Copa. Mas o grupo acabou ficando relativamente interessante, relativamente legal de se ver. E isso passa muito pela reunião de vários estilos diferentes, várias escolas diferentes de se jogar futebol. Embora esse grupo não vá ter muitos holofotes, obviamente. O grupo reúne as duas últimas campeãs continentais de Ásia e África, que são o Catar e Senegal, respectivamente. Falando um pouco de Senegal, a seleção senegalesa é, sem dúvidas, uma das principais favoritas ao grupo, ou seja, a classificação em primeiro lugar, juntamente com a Holanda. Ela é muito forte, com uma defesa extremamente constante, uma defesa consciente, uma defesa consistente. E, além disso, tem boas válvulas de escape para puxar contra-ataques ou arrancadas, como, por exemplo, o principal delas, o Mané, camisa 10 do Liverpool. Além disso, o estilo é muito bem incorporado pelos jogadores. Ou seja, os jogadores respondem muito bem ao que o técnico quer que a seleção seja. Que é justamente com uma defesa consistente e então podendo buscar ataques com velocidade, com posição física, enfim. Algumas das características que mais favorecem a seleção senegalesa. Os catares, por sua vez, têm uma seleção bem diversa e adaptável, sem um estilo de jogo fixo, como manda o treinador Félix Sanches, que prefere acabar se adaptando ao seu adversário. E isso se deve muito às diferentes escolas de futebol que o Catar reúne com a naturalização de estrangeiros de diversos países, sendo no total 6: França, Portugal, Espanha, Irã, Argélia e o principal jogador do time é sudanês. Então, com isso, eles conseguem aproveitar o melhor das características de várias das escolas, embora não o melhor do primor técnico, uma vez que jogadores que teriam espaço nessas outras seleções, na maioria das vezes, prefeririam jogar por sua própria seleção. Mas os catares conseguiram, ao naturalizar esses jogadores e fazer alguns trabalhos bons de captação de jovens promessas e tal, conseguir montar uma seleção competitiva. Tanto é que foi até mesmo campeã da Copa Asiática. E acabou participando por diversos outros torneios, como Copa América, Copa Ouro. E uma vez que eles não estavam nas eliminatórias, eles queriam fazer esses testes da seleção justamente contra diversos estilos de jogo. E eu acho que eles foram muito bem sucedidos nisso. Então, o time Qatari com certeza não é um dos mais fortes, mas ele se preparou muito bem, possivelmente o máximo que dava para as condições técnicas do Catar. O time do Equador é um time muito competitivo, graças ao longevo trabalho feito nas categorias de base, de captação de jogadores e desenvolvimento de jovens promessas, assim lapidando diversas joias, com um dos principais trabalhos sendo o do Independiente Del Valle, que tem um estilo de jogo muito fixo, tem a capacidade de formar jovens talentos, lapidá-los, e a seleção equatoriana acabou se aproveitando muito disso e incorporando.
E dessa forma conseguiu fazer uma campanha muito consistente, muito digna, conseguindo um terceiro lugar nas eliminatórias sul-americanas, coisa que até poucos anos atrás seria inviável para o Equador. E por fim, para fechar o grupo A, temos a Holanda, que vinha de um trabalho consistente com o Ronald Koeman, mas que ao deixar a seleção para assumir o Barcelona, o time acabou tendo que se reformular na forma de jogo, e o novo técnico, que acaba sendo escolhido como Van Gaal, conseguiu organizar a Holanda minimamente ali e fazer com que ela seja competitiva muito por conta dos seus grandes expoentes em diversas posições, como o Van Dijk na defesa, o Frenkie de Jong no meio-campo, enfim, com seus principais jogadores conseguindo absorver e incorporar muito desse jogo em si próprios, ou seja, pegar a bola e cada um ser uma referência no seu setor, cada um conseguir decidir no seu setor. Juntamente com alguns jovens promissores, como Gravenberch, De Ligt e Madueke, eles conseguiram formar um time muito competitivo. E com isso, torna-se também uma das principais candidatas a passar nesse grupo, embora não esteja nem próximo de uma das principais favoritas ao título. O grupo B realça muito a força da seleção inglesa sobre a grande maioria das demais seleções. E com isso, o time comandado por Southgate não deve ter muitos problemas ao se classificar em primeiro lugar nesse grupo. Em primeiro lugar nesse grupo, com Estados Unidos, Irã e uma terceira seleção advindo do playoff europeu, que pode acabar sendo a Ucrânia, a Escócia ou o País de Gales. A seleção inglesa, como uma das principais favoritas ao título, não deve se complicar. O time inglês tem vários valores individuais e vários jogadores que são relativamente jovens, muito promissores e que toda a sua seleção já atua no mais alto nível do futebol europeu. E, portanto, é uma seleção que está muito preparada para chegar longe nessa competição. Portanto, a briga deve ficar pela segunda vaga, justamente entre os Estados Unidos e a seleção advinda desse playoff europeu, que, dependendo da competitividade, pode ser uma briga mais parelha ou não, pois caso passe o País de Gales, por exemplo, eu acredito que será um jogo muito mais duro do que caso a Escócia seja classificada. Falando nos Estados Unidos, vale ressaltar o bom trabalho dos bons valores jovens, os jovens jogadores que o Greg Berhalter está conseguindo desenvolver nessa renovação da seleção norte-americana. Visando, é claro, o desempenho na Copa de 2026, que vai ser em seu território. Então, essa geração é muito mais para a próxima Copa, mas com vários jovens promissores espalhados pelas mais diversas ligas do futebol europeu, com alguns deles sendo destaques, como McKennie, Tyler Adams, Giovanni Reina, o Christian Pulisic e alguns jogadores mais veteranos, como o Brook, do Wolfsburg. O time consegue encontrar esse equilíbrio e acredito que chegará muito forte para a Copa de 2026. A seleção norte-americana, porém, não conseguiu fazer uma boa campanha nas eliminatórias da CONCACAF. Na verdade, até fez uma campanha boa em pontuação, mas não em convencimento. Porém, como o nível das eliminatórias da CONCACAF é muito baixo, eles conseguiram acabar com a vaga na Copa. Agora para o Irã. O Irã, diferentemente do que era na Copa de 2018, não é mais aquela fortaleza defensiva que era com Carlos Queiroz. Porém, hoje possui algumas opções mais interessantes de ataque e fez uma sólida eliminatória asiática. Porém, eu não vejo eles conseguindo brigar muito pela classificação nesse grupo, uma vez que o seu grupo nas eliminatórias asiáticas não é dos mais fortes e mesmo assim eles não conseguiram impor tanto o seu jogo. Mas a pontuação
e acabou sendo muito sólida. Agora, dependendo do que acontecer nos playoffs europeus, esse grupo pode se tornar mais ou menos competitivo. Eu acredito que, para um melhor nível de competitividade, o país de Gales deve ser o classificado, uma vez que sua seleção tem melhores valores individuais, como Bale, que na seleção joga muito, embora no clube ele prefira jogar golfe. Também tem Ramsey, Ampadu e um bom funcionamento coletivo. Dessa forma, podendo brigar muito com os Estados Unidos pela segunda colocação, justamente por estar acostumado a jogar contra times do mais alto nível. E isso é uma coisa que a seleção norte-americana não faz com frequência. Por isso, em um jogo grande, em um jogo complicado, pode acabar não desempenhando tão bem quanto o Gales vem fazendo. E somente uma ressalva, o cruzamento acabou facilitando bastante para que o primeiro colocado do grupo A consiga fazer uma campanha consistente. Por exemplo, se fosse o caso de Senegal passar em primeiro, pegaria o segundo colocado do grupo B. E eu acredito que Senegal ainda seria favorito contra qualquer segundo colocado do grupo B, permitindo com que alcançassem, ou pelo menos igualassem, a melhor campanha de uma seleção africana na história das Copas, que foi de Gana em 2010. Já para o segundo colocado do grupo A não deve ser nada fácil, uma vez que deve enfrentar o primeiro colocado do grupo B, ou seja, muito provavelmente a Inglaterra. Outro grupo que também tem essa configuração nítida de briga pela segunda colocação é o grupo C, que a Argentina é a ampla favorita e que com a vitória sobre o Brasil na Copa América, eles tiraram um peso de não conseguir ganhar um título de relevância com a seleção principal. E com isso, o time de Scaloni vem jogando mais leve e desempenhando bom futebol na grande maioria dos seus jogos. Bom futebol esse que faz com que a Argentina corra por fora, visando um título de Copa. Embora não esteja entre as favoritas, pode sem dúvida nenhuma fazer uma ótima campanha e chegar na reta final, brigando até o final pelo título. O México, que é outro dos times que podem parecer mais fortes nesse grupo, fez uma péssima campanha na CONCACAF, que, como eu já tinha citado anteriormente, é fragilíssima. E embora tenha vários bons jogadores, Lozano, Héctor Herrera, Ochoa, Hernandes, acabou por não conseguir fazer uma campanha convincente no continente, nas eliminatórias, que eles dominam. Então, dessa forma, ele chega até mesmo meio desacreditado para essa Copa do Mundo. Falando da Arábia, que é outro integrante desse grupo, um bom trabalho que chegou até mesmo a elevar a seleção a alguns patamares nas eliminatórias asiáticas, dentro do cenário regional, apresentando um bom nível e equipes consistentes, se tornando uma seleção competitiva, porém com valores individuais inferiores aos seus rivais de grupo, porém tenha alguns poucos jogadores que se destaquem, como o Salah, lateral esquerdo do Al Hilal. E a última seleção nesse grupo, a Polônia, bem, ele é uma completa incógnita, porque teve um rompimento muito recente do competitivo trabalho que Paulo Sousa desempenhava para que o português viesse treinar o Flamengo no Rio de Janeiro. E dessa forma, a seleção ficou sem comando. E, portanto, com a vinda de um novo técnico, os estilos de jogo da seleção são ainda impossíveis de se analisar, uma vez que fizeram apenas um jogo sob seu comando. A seleção polonesa tem uma disparidade entre as suas peças. Tem poucas peças em bom nível, como Piszczek e Zielinski. Um time que, no geral, está abaixo da crítica, mas tem como seu principal jogador um dos melhores, se não o melhor jogador do mundo atualmente, que é o Robert Lewandowski, centroavante do Bayern de Munique. E, portanto, ele pode acabar tirando alguns coelhos da cartola e o jogo polonês é muito focado nele. Mas como
não temos ainda material de análise suficiente para definir como a Polônia vem para esse grupo, ela vem como uma completa incógnita. E considerando apenas o seu elenco, ela está aí para brigar pela segunda colocação do grupo. Agora o grupo D. Na minha opinião, esse grupo já está basicamente definido, ou pelo menos o que é relevante já está definido, que são justamente os 2 classificados e a ordem deles. A França é uma das maiores, se não a maior favorita a esse título. E a Dinamarca, ou Dinamáquina, vem de consistentes campanhas, tanto em Euro, quando chega a uma semifinal, quanto nas eliminatórias, e o time vem desempenhando muito bem com um sistema coletivo muito funcional e rigoroso, fazendo até mesmo frente à Inglaterra, levando o jogo até mesmo para a prorrogação na semifinal da Euro. A França, individualmente, possui os melhores nomes do futebol mundial para grande parte das posições. E além disso, tem um acréscimo de jogadores que vem em nível muito elevado que não estavam presentes na seleção de 2018, que é o caso de um dos melhores atacantes das ligas europeias atual, que é o Benzema, conseguindo assumir o protagonismo do Real Madrid, deixado pelo Cristiano Ronaldo, e realmente colocando a bola embaixo do braço, decidindo jogos, criando jogadas, com gols, assistências, enfim. O Benzema eleva muito o nível da seleção francesa, uma vez que o principal questionamento sobre a seleção era justamente o seu centroavante. Outra peça que vale destacar é o rossoneiro Théo Hernandes, que hoje, sem muita discussão, o melhor lateral esquerdo do futebol mundial. O francês é basicamente um foguete, consegue atacar e defender com a mesma intensidade, tem uma velocidade absurda, e isso sendo acrescentado a uma seleção já muito forte, é assustador. Por isso, a França é o principal favorito ao título da Copa e, consequentemente, a passar em primeiro no grupo, sem muitas dificuldades. Além de que o time ainda amadureceu coletivamente e alguns dos jogadores que já estavam em boa fase naquela Copa estão em fase melhor ainda, como é o caso de Mbappé, que hoje está brigando para ser um dos melhores jogadores do mundo, juntamente com Benzema, seu companheiro de ataque. Então, a França, sem dúvida, é a grande favorita. A Dinamarca tem um time muito consistente e até mesmo o apelido de Dinamáquina serve porque é um funcionamento coletivo tão bem arranjado e tão bem desenvolvido para que o time funcione como uma unidade que é surpreendente. O time possui essa postura tática rigorosa, obedecida à risca por cada um dos seus jogadores, e tem seus lapsos de criatividade com o seu principal jogador, o camisa 10, Christian Eriksen, que após uma parada cardíaca que quase o tirou dos gramados, ele conseguiu retornar depois de quase um ano fora. E com isso vem tentando recuperar seu bom futebol jogando no Brentford da Inglaterra. E dessa forma, para conseguir ajudar a seleção da Dinamarca a buscar novos horizontes, novos ares e, quem sabe, fazer uma grande campanha. A Tunísia é uma seleção que até tenta desenvolver jovens jogadores, mas não conseguem muito. Então, encontra na sua regularidade tática, no seu rigor tático, uma forma de oferecer resistência aos times adversários, que até mesmo nas eliminatórias conseguiram ser superiores ao time tunês. E, portanto, como ofereciam somente uma resistência defensiva, principalmente, a times que já localmente eram considerados mais fortes, então a Tunísia vem, sem dúvida nenhuma, a não ser que aconteça um aborto da natureza, e a Tunísia, então, deve vir a passeio para o Catar. Teremos também nesse grupo o vencedor dos confrontos entre Austrália, Emirados Árabes e Peru. Porém, eu considero que, independentemente de qual deles vai à Copa, também vão a passeio, uma vez que a configuração do grupo está muito bem definida.
Tô passando aqui no final do vídeo pra avisar que eu acabei tendo que dividir em duas partes, porque enquanto eu tava falando, eu acabei me empolgando um pouco e me estendi bastante, sendo que o vídeo bruto acabou tendo mais de uma hora e por isso eu tive que dividir em duas partes. A parte 2 sai na segunda-feira, dia 11 de abril. E eu gostaria de pedir, se possível, deixa um like, comenta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo se você gostou e te espero ver na parte 2 na segunda. Até mais!